Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Este material é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a nossa missão é desvendar o caderno 2, e ele mergulha num tema central para qualquer concurso de pedagogia: a organização da educação nacional segundo a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. Vamos falar sobre a divisão de poderes, as responsabilidades de cada um e, claro, como isso chega até o dia a dia da escola e do professor. Exatamente. E olha, para entender esse tema, eu gosto muito de uma analogia que o próprio professor Lessa sugere. Pense na educação brasileira como a construção de uma casa. Uma casa enorme e bem complexa. Hoje a gente vai descobrir quem desenhou a planta dessa casa, que seria a União. Depois, quem levantou as paredes, as estruturas principais, esses são os estados, e por fim, quem cuidou da instalação elétrica, da hidráulica, do acabamento de cada cômodo, que são os municípios. Entender quem faz o quê nessa grande obra, sabe, é o segredo para não cair nas armadilhas da prova. Que analogia ótima! Então vamos começar pela planta, pelo projeto arquitetônico. O material começa com um conceito que é a chave de tudo: o regime de colaboração. Na prática, o que isso significa para essa nossa obra? Significa que ninguém constrói essa casa sozinho, né? A LDB estabelece que União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles precisam trabalhar em conjunto. Mas, e aqui tem um detalhe, não é uma relação de hierarquia. Um não manda no outro. Ah, é uma colaboração mesmo, não subordinação. Isso. E para essa colaboração funcionar, cada um tem um papel muito bem definido. A União, como a gente falou, é o cérebro, o arquiteto. E o que esse cérebro faz exatamente? Ele não vai lá assentar o tijolo, imagina? De jeito nenhum. O papel dele é mais estratégico. Ele coordena a política nacional, ele elabora o Plano Nacional de Educação, o PNE. Aquele que define as metas para a educação por 10 anos? Exatamente. E além disso, ele define as diretrizes gerais, as regras do jogo que valem para todo o país. É aí que entram aquelas siglas famosas, né? BNCC, SAEB, Enem. Perfeito. A União diz, através da BNCC, o que todo aluno no Brasil tem o direito de aprender. É o currículo mínimo. E depois ela fiscaliza se a obra está saindo como planejado, usando as avaliações. O SAEB é tipo um termômetro do aprendizado. E o Enem, que todo mundo conhece, avalia o final do ensino médio. Isso. A lógica é essa: planejar, regular e avaliar. Entendi. Mas tem um ponto que sempre gera dúvida. Uma pegadinha clássica. E as faculdades particulares? Quem manda nelas? Ótima pergunta. E é um ponto crucial que a FGV, ela adora explorar. Embora uma faculdade particular esteja fisicamente num estado ou município, quem autoriza, fiscaliza e avalia é a União. Sério? Então é sempre federal? Sempre. Ela é a responsável por todo o ensino superior privado no país. Olha, se tem uma coisa para gravar, é essa. Faculdade particular, a responsabilidade é federal. Anotado. Então, se a União é o cérebro, vamos descer para os braços da construção. Qual é o papel dos estados? Eles seriam os engenheiros regionais? Exatamente, que boa definição. Os estados são o braço regional. A LDB diz que eles têm duas grandes missões. Primeiro, garantir o ensino fundamental, mas isso em colaboração com os municípios. E segundo, oferecer com prioridade o ensino médio. Essa palavra prioridade é importante, né? É fundamental. Significa que se os recursos forem limitados, o foco principal do Estado deve ser o ensino médio. E tem aquela questão prática do transporte escolar, que sempre aparece nas provas. Se um aluno da rede estadual mora na zona rural, quem tem que garantir o ônibus? A responsabilidade é direta do Estado. Cada ente, sabe, cuida do transporte dos alunos da sua própria rede. A União até pode ajudar com dinheiro, com programas como o PENAT, mas a obrigação legal, a incumbência, é do Estado para os alunos estaduais. Faz todo sentido, cada um no seu quadrado. Basicamente isso. E fechando essa tríade, temos os municípios, o braço local. Qual a prioridade deles? A prioridade do município é dupla. Primeiro, ele tem que oferecer a educação infantil
ou seja, as creches e as pré-escolas, e segundo, atuar junto com o Estado, mas com prioridade no ensino fundamental. Ah, então a prioridade do fundamental é dividida, mas com foco principal no município. Na verdade, a lei diz que ambos atuam, mas a prioridade de oferta é do município. É o município que está na base, cuidando do comecinho da vida escolar da criança. E aqui entra uma pegadinha clássica, não é? O município, por mais que seja bem-sucedido, não pode simplesmente decidir abrir uma universidade municipal do nada, né? De forma alguma. E essa é uma das regras de ouro da LDB que mais cai em prova. O município só pode se aventurar a oferecer ensino médio ou superior se duas condições forem atendidas. Quais seriam? Primeiro, ele precisa já ter atendido plenamente toda a demanda da sua área de obrigação, ou seja, educação infantil e fundamental, sem fila em creche, por exemplo. E segundo, ele precisa ter recursos sobrando, acima do mínimo que a Constituição exige. Entendi. Primeiro você arruma o seu andar da casa, deixa tudo perfeito, para depois pensar em construir um anexo. Exatamente essa lógica. Ok. A arquitetura geral do sistema ficou bem clara. Mas agora vamos sair do escritório de planejamento e entrar no canteiro de obras, no dia a dia da escola. O artigo 12 da LDB fala das obrigações da escola. Como essa responsabilidade se materializa lá na ponta? Então, além das coisas que a gente já espera, né, como elaborar sua proposta pedagógica, administrar os recursos, tem um dever que foi atualizado e virou o queridinho das bancas: a notificação ao Conselho Tutelar. A famosa notificação por excesso de faltas. Eu ouvi dizer que a regra mudou. Mudou. E é um detalhe que pode custar uma questão, sabe? Antes, a escola só precisava notificar o Conselho Tutelar se as faltas do aluno ultrapassassem 50% do permitido por lei. E agora? Agora o gatilho é muito mais sensível. A lei mudou em 2019 e agora, se as faltas injustificadas ultrapassarem 30% do percentual permitido, a notificação já deve ser feita. De 50 para 30? É uma baita diferença. Uma diferença enorme. E por que essa mudança é tão importante? Não é só um número para decorar, imagino. De jeito nenhum. Essa mudança reflete uma nova filosofia, uma nova visão. A ideia não é mais punir quando a situação já está crítica, mas agir de forma preventiva. Acionar o Conselho Tutelar mais cedo significa tentar identificar e resolver os problemas que estão levando ao risco de abandono escolar muito antes. É uma mudança de uma lógica reativa para uma... Proativa. Exatamente essa palavra. É ser proativo na proteção da criança e do adolescente. Brilhante. E descendo mais um degrau, a gente chega na figura central, o professor. O artigo 13 define as tarefas dele. O que se destaca ali? Tem alguma sobreposição com as tarefas da escola? Tem uma conexão e as provas adoram explorar essa diferença sutil, veja bem. Enquanto o artigo 12 diz que a escola deve prover meios para a recuperação dos alunos, o artigo 13 diz que o docente deve estabelecer estratégias de recuperação. Ah, então a coisa se divide. Deixa eu ver se entendi. A escola, a gestão, tem que garantir a estrutura. Tipo, garantir que tenha salas, materiais, tempo no calendário para recuperação. Já o professor é quem, de fato, cria o plano de ação pedagógico. É ele quem decide qual a melhor atividade para aquele aluno específico, é isso? Perfeitamente. A escola dá a ferramenta, o professor decide como usá-la. É uma parceria. E outro ponto fundamental do artigo 13, o professor deve participar da elaboração da proposta pedagógica. Ele não é um mero executor. Ele é um agente ativo na construção do projeto da escola. Isso. Ele ajuda a construir o PPP, não só o recebe pronto. Para fechar esse bloco, o material faz uma distinção importante sobre os tipos de escolas, públicas e privadas. Mas dentro do universo das privadas, existe um ecossistema inteiro, né? Sim. E é fundamental não colocar todas no mesmo saco. O material do professor Lessa as divide em 4 categorias. Primeiro, as particulares, que são as clássicas, com ou sem fins lucrativos. Depois, temos as comunitárias. Essas são criadas por grupos da sociedade, tipo uma associação de moradores, não têm fins lucrativos e, o mais importante, incluem representantes da comunidade na sua gestão. Entendi. E as outras duas? As confessionais, que são fáceis de identificar.
ligadas à igreja, a grupos religiosos com uma orientação bem definida. E, por fim, as filantrópicas. Elas também não têm fins lucrativos e, para serem consideradas filantrópicas, precisam, por lei, reverter parte da sua atividade em benefícios para a comunidade. Ah, como oferecer bolsas de estudo? Exatamente. Elas oferecem bolsas de estudo, por exemplo, em troca de algumas vantagens fiscais. Certo. Então, agora que a gente conhece todos os moradores dessa nossa casa, a pergunta é: como eles se organizam? Como essas escolas públicas e os diferentes tipos de privadas se encaixam naqueles sistemas de ensino que mencionamos no início? Essa é a parte onde a lógica da LDB brilha, mas é onde muitos candidatos se perdem. Vamos organizar isso de vez. O Sistema Federal de Ensino é composto pelas escolas públicas federais, como os institutos federais, as universidades, e, aqui vem o pulo do gato, pelas instituições privadas de ensino superior. Repete essa parte, que ela é importante. Repetindo, uma faculdade particular, não importa onde esteja, pertence ao sistema federal. Essa informação é valiosíssima. Quer dizer que se eu tiver um problema com a minha faculdade particular na minha cidade, não adianta reclamar na Secretaria de Educação do Estado? Adianta. O caminho é o MEC, é o sistema federal. Entendi. Já o sistema estadual de ensino cuida das escolas do Estado e, como regra geral, de todas as escolas privadas de ensino fundamental e médio. Ok. E, por fim, o sistema municipal cuida das escolas do município e, outro detalhe que derruba muita gente, das escolas privadas de educação infantil. Então, a fiscalização de uma creche particular é do município. Competência do município. É ele que autoriza, que fiscaliza. Nossa, isso muda tudo. A gente tende a pensar que privado é tudo a mesma coisa, mas a LDB cria responsabilidades bem específicas. O material do professor Lessa tem uma sessão de treinamento de elite que explora bem isso, né? Lembre de uma questão que era a cara da FGV. Sim, uma questão clássica, que pergunta o que não é uma incumbência do docente. Aí a banca lista várias opções corretas, como participar da elaboração da proposta pedagógica e zelar pela aprendizagem dos alunos. E no final, ela coloca a alternativa: administrar os recursos financeiros da Caixa Escolar. E é aí que está a armadilha. Parece uma coisa que o professor poderia fazer, mas não está na lei dele. Não está na lei como incumbência do docente. Administrar recursos financeiros é uma função de gestão da escola. Está lá no artigo 12, sobre os deveres do estabelecimento. Eles misturam as atribuições do artigo 12 com as do 13. Exato, eles misturam para confundir. Quem conhece essa diferença não cai na pegadinha. E tem outra questão que reforça o que a gente falou do transporte escolar, né? Sim, a pergunta é direta. De quem é a responsabilidade pelo transporte de alunos da rede estadual que moram na zona rural? E a resposta, sem rodeios, é do Estado. Como vimos do artigo 10 da LDB, é claro, cada ente federativo cuida da sua rede. A União pode dar apoio técnico e financeiro, mas a responsabilidade final, a caneta, é do Estado para os seus alunos e do município para os seus. Cada um cuida do seu. Perfeito. Ok, nossa conversa está bem completa. Se uma pessoa estivesse ouvindo o nosso papo no carro, a caminho da prova, quais seriam os 3 pontos de ouro? As informações que ela precisaria ter na ponta da língua para garantir questões importantes. Ótima pergunta. Vamos ao nosso resumo final. Primeiro ponto de ouro. A notificação ao Conselho Tutelar mudou. Acontece quando as faltas injustificadas do aluno superam 30% do permitido, não mais 50%. Material desatualizado pode derrubar muita gente aqui. Anotado. Essencial. E o segundo ponto? Do sistema municipal. É o município que autoriza e supervisiona. Certo. E o terceiro? O terceiro é o primo do segundo ponto, mas para o nível superior. A autorização, avaliação e fiscalização do ensino superior privado é competência exclusiva da União. Não importa se a faculdade está no interior do Acre ou na Avenida Paulista. Quem regula é o sistema federal. Uau! Dominar esses 3 pontos já é um grande passo. Com certeza. Dominar essa estrutura é entender a arquitetura da educação no Brasil. Voltando à sua analogia do início, não é só sobre saber onde fica a cozinha ou o banheiro, mas entender como a fundação,
as paredes e o teto se conectam para manter a casa de pé. Exatamente. O professor Lessa encerra o caderno dizendo que a Casa da Educação Brasileira é sustentada por essas colunas da LDB. Saber onde cada pilar se encaixa, quem é responsável pela viga principal e quem cuida da fundação é o que constrói a base da aprovação. Não é só decorar artigos, é compreender o sistema. E com essa reflexão a gente pode deixar uma provocação para quem nos ouve, não é? A lei desenha um regime de colaboração que parece muito organizado no papel. Sem dúvida, a provocação é: por que, na prática, essa colaboração entre União, Estados e municípios ainda é um dos maiores desafios da educação brasileira? O que impede essa engrenagem de funcionar perfeitamente como a lei prevê? É algo para se pensar, até mesmo para enriquecer uma possível questão discursiva. Excelente ponto. E com essa provocação, chegamos ao final da nossa análise. Esperamos que essa discussão sobre o Caderno 2 tenha ajudado a solidificar o conhecimento sobre a organização da nossa educação. Há algum outro tópico do edital que vocês gostariam de ver analisado aqui? Deixe nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do Projeto Alero Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!